cafés e insights aqui para vocês, ó. Nosso cafezinho tá aqui, gostosinho, entendeu? Para acompanhar sempre vocês. E hoje o tema é extremamente interessante. Sempre é, né? Sempre com pautas interessantes, conteúdos interessantes para vocês. Hoje nós trouxemos uma pessoa que eu gosto muito, porque ela sabe falar conosco, né? Porque não adianta falar com aquela linguagem técnica que não funciona. Estou com a Letícia Alves, que falaremos de carência. E aí, Letícia, tudo Oi, bem? tudo bem? É um Tudo prazer estar aqui ótimo. de novo. Eu que agradeço. Letícia, carência. É o bichinho que às vezes as pessoas não conseguem identificar de onde vem, porque vem, de que forma vem. Tem como dizer o que é carência, ô Letícia? Bom, Suzy, carência, de um modo geral, é uma necessidade, é algo que nos falta. Ok. Né? A gente pode falar de necessidades básicas, né, as fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de alimentação, até as necessidades psicológicas, que é aquela necessidade de pertencimento, de um vínculo afetivo. Certo. Né, uma necessidade, uma falta, algo que a gente tem necessidade em determinados momentos. Isso é uma carência no geral. Agora, existe a carência que é mais complicada, que é uma carência excessiva, né? E a gente está falando de uma carência no sentido não de autoestima, não é carência, não é falta de valor, né? Mas é uma necessidade de um vínculo seguro com uma outra pessoa. Ou com algo, pode ser também, ô Letícia? É mais relativo ao ser humano, na verdade. Ao ser humano isso, mesmo. É uma necessidade carência... de um vínculo seguro com alguém. Ok, olha aqui. Independente de ser afetivo, profissional. Isso, em todas as relações. Acaba, mesmo que sendo no âmbito profissional, ainda é afetivo, né? Porque é em relação ao outro ser humano no ambiente profissional. Letícia, pelo que você comentou, então, essa carência, ela é negativa ou existe aquela carência natural do ser humano? Sim, existe a carência natural, como uma necessidade básica. Tá. Né? Como eu disse, tanto a nível fisiológico, né, físico, quanto emocional. Todos nós temos necessidade de um afeto, de um carinho, lógico, de um olhar, né, de um contato com outro ser humano em determinados momentos. Isso é natural. O que acontece é que, às vezes, essa carência é excessiva. Pessoas que precisam de mais, é isso? Isso, que elas estão sempre buscando aprovação, buscando validação, né, buscando aquela atenção um pouco mais forte, né, mais constante. E aí a gente já começa a perceber que está encaminhando para uma carência mais exagerada mesmo, mais patológica. Bom, então depois eu volto nessa situação, mas Letícia, você acha que essa carência, ela vem da infância ou você acha que ela pode surgir a qualquer momento do ser humano? Então, Suzy, muita coisa a gente tem origem na infância, mas não quer dizer que a partir daquela situação todo mundo se torna carente excessivamente, não. Depende de como as pessoas vão aprendendo a lidar com isso ao longo da vida, né? Como elas vão entendendo o emocional delas. Porque o que acontece, a carência, por si só, ela não é ruim. Porque ela nos motiva em busca daquilo que a gente quer. Porque se é uma falta... Exatamente. Por exemplo, se eu tenho falta, eu quero ter sucesso. Eu tenho uma necessidade de sucesso na minha carreira. Eu vou em busca disso, isso me motiva. Se eu estou sentindo falta disso na minha vida, isso me motiva a ir atrás. Então, isso não é uma carência ruim. Agora, mesmo uma carência a nível afetivo, ela não é ruim. Né? Se eu tenho... eu quero um relacionamento num determinado momento na minha vida. Eu quero ter um relacionamento com alguém. Eu tenho essa carência, essa necessidade naquele momento. Mas de forma saudável, né? Eu estou bem comigo mesma, eu me sinto o suficiente. Né? Mas mesmo assim, por opção, eu quero uma pessoa do meu lado, isso é uma carência natural. Interessante isso que você falou, né? Será que eu quero uma pessoa do meu lado? Isso é muito interessante. Isso como opção é saudável. Interessante, porque existe uma cobrança, colocaremos dessa forma, né?
que é lógico que todos vivemos em sociedade, tudo acontece dessa forma, mas nem sempre, né, a pessoa precisa de alguém do lado dela full time, 24 horas por dia. E às vezes as pessoas estranham. Então, você acabou de usar uma palavrinha, precisa. É, Precisa em que nível? exato. Precisa porque sem uma pessoa do lado ela não vive bem, ela vai se sentir deprimida, Que é uma carência. que é uma carência já ali no excesso, ou ela simplesmente, naquele momento da vida dela, ela quer alguém do lado para compartilhar. Para compartilhar a vida, para compartilhar momentos, Sim, é até para ter diferente. um apoio, né, em determinadas situações. Então, isso é um saudável. Né? É algo que nos leva para um crescimento, para um Ok. aprendizado Ok. conjunto, mesmo cada um sendo um indivíduo completo. Isso seria o ideal. É, não tem aquela história da metade da laranja, né? Existe metade, metade. Que Se você é metade? metade, você já é insuficiente. Então Né, você que- tem que ser inteira Essa- para gente. encontrar com outro indivíduo inteiro e compartilharem coisas, compartilharem momentos, situações de vida. Gente, ó, essa história de achar a tampa da panela, a metade da laranja, esquece tudo isso. Você é o conjunto de panela inteirinho perfeito. E você é a laranja linda, maravilhosa. Tem nada de metade. Você é inteira, você inteira, inteiro, não importa, homem, mulher. Você é um ser humano inteiro. E é isso que vai te levar a vitória, as conquistas e seja lá o que for. Agora, voltando na carência, porque essa história de metade da laranja, gente. Não, não existe. Enfim, E também olha. não existe frigideira sem tampa. Porque hoje em dia até frigideira tem tampa. Eu costumava brincar que eu falava numa determinada fase da minha vida, porque a gente tem fases. Todo mundo tem fases. Eu Lógico. tenho fases, tive fases também. Como Então não? teve uma fase da minha vida que eu não queria relacionamento de jeito nenhum. Então você queria frigideira sem tampa. Então, eu costumava dizer para as pessoas que eu era uma frigideira e frigideira não tinha tampa. Agora tem, você toma Agora cuidado. tem. Agora Cuidado. tem. Até Agora- frigideira tem tampa hoje em dia. Então, Enfim, deixe as tampas para lá e continuemos aqui. Como você disse, né? Então, não tem um tempo pré-determinado para surgir essa carência. não. E todos nós, como diz, é uma falta. Ok, entendido. Agora vamos lá, Letícia. A carência no relacionamento afetivo, que nós colocaremos outros pontos. É aquela coisa da pessoa precisar do outro 24 horas por dia. Ah, não, mas eu não perturbo a pessoa. Aí você para e analisa. Quantas mensagens você manda por dia para a pessoa? 10? Tu acha normal? Então, como avaliar isso, Letícia? Então, aí a gente vai ter que olhar mais para dentro do que para fora. Sim. Claro que existem os sinais, porque uma pessoa que ela tem essa carência excessiva, ela vai sentir mais necessidade de contato, Uhum. vai sentir mais necessidade de controle. Por quê? Porque essa carência, na verdade, ela está ligada a uma insegurança dela. Você viu? Controle. Isso é muito interessante, né? Sim, porque a insegurança gera Exato. uma necessidade de controle. Exato. Porque se ela está insegura, ela vai. Cadê, né? Como? Cadê? Como? Tá fazendo o quê? Meu Deus do céu. Então, assim, quais as características, né, dessa carência excessiva? Uma delas é essa insegurança. Uhum. É uma insegurança, é um medo de abandono. Medo de que a pessoa vá deixá-la. Então, é um medo constante. Uma coisa que é muito comum nas pessoas que têm essa carência exagerada, que eu digo, que é essa necessidade de um vínculo seguro com outra pessoa, como a gente disse no início, ela tem muito medo de solidão, medo do abandono, medo da solidão. Então, isso é uma característica quase que totalmente constante nesses casos de carência afetiva. Nossa, então É o medo do abandono. acaba inconscientemente sendo uma pressão, né? Ela acaba exercendo uma pressão sobre o outro. Agora, digamos que seja uma pessoa que tem essa carência, ela sente, se martiriza ali, mas ela não chega na ação de mandar várias mensagens, né, para checar onde o outro está, o que está fazendo. Mas e o sofrimento interno dela? A pessoa pode ser controlada nas atitudes,
Ela não exterioriza, vamos Mas ela colocar não assim. controla a emoção dela. Ela sofre do mesmo jeito. Ela sofre sozinha, do mesmo jeito, com essa insegurança, com essa carência dela, ela só não Essa externa. dor, né? Que é E aí, uma com dor quem que ela fala? com o psicólogo. Quando a pessoa, né, se olha e quer se cuidar, ela vai buscar uma ajuda, ela vai para um psicólogo, ela vai para algum caminho aí que possa aliviar um pouco esse sofrimento. O que a gente fala, né? Quando que a pessoa procura um psicólogo? Quando ela tem algum sofrimento emocional. Isso é um sofrimento. E você acha... bom, eu tenho uma visão. Eu não sou a profissional. Então, eu tenho uma visão diferente. Por isso que eu te pergunto. Essa carência, ô Letícia, não pode acarretar as pessoas, independente do sexo, seja homem ou ser humano ou mulher, a aceitar aquelas migalhas emocionais. Sim, porque como ela tem medo da solidão, medo do abandono, Isso que é a coisa. ela tem a necessidade de um vínculo seguro com alguém. O que acontece? É muito comum também estar ligado a uma sensação de não ser o suficientemente boa para algo. Então, né? ela acaba até se depreciando também. Não é nesse sentido de se depreciar, mas, vamos dizer, ela aceita aquilo ali que está sendo oferecido porque ela acredita que não vai aparecer algo melhor para ela, que ela não merece, ou que ela não vai conseguir. Então ela acaba se depreciando, porque se você não consegue, se você não enxerga que você não merece mais que aquilo, você está se colocando inferior. Então, ou que não merece, ou que não vai aparecer na vida dela algo melhor, então ela tem que agarrar aquilo que está ali. Porque é melhor ela ter alguém, mesmo que não seja o ideal, do que ela ficar sozinha. Olha o medo da solidão. Então, quer dizer, ela acaba aceitando qualquer situação. Para não ficar sozinha. Bah. Então, assim, a gente diz que carência, ela não está ligada ao valor, né? A noção de valor. Todo mundo fala que você tem que se amar, aí você não vai ser carente, né? Você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque você se amar, né? Você se admirar, significa que você... Por exemplo, eu faço isso aqui muito bem, eu faço meu trabalho, desempenho meu trabalho muito bem. Então, eu gosto de mim. Poxa, eu me amo porque eu sou uma pessoa eficiente, eu me amo porque eu sou bonita, porque eu sou interessante, mas mesmo assim eu posso ser carente. Porque a carência, ela está ligada a, como eu disse, a necessidade de vínculo e não a noção de valor. Então, não é o se amar mais que vai resolver a carência da pessoa. É o ela ter autocompaixão. É naqueles momentos em que ela não desempenhar um bom papel, mesmo assim, ela conseguir acolher as próprias dores. É ela dizer assim, caramba, isso aqui está doendo. Eu estou sentindo essa necessidade, né, da pessoa estar comigo, esse desespero. E mesmo assim, eu gosto de mim, mas por que eu estou sentindo essa necessidade aqui? Mesmo assim, eu não consigo controlar isso. Porque está ligado muito mais à questão dela entender a dor dela. Tudo bem, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa bonita, eu sou uma pessoa eficiente, mas eu tenho essa dor aqui, e essa dor tem uma razão de ser, e eu vou descobrir qual que é. Não está ligada à minha eficiência, ao que eu sou capaz de fazer de bom. Então, eu preciso entender para poder me autorregular. Então, essa autocompaixão que a gente diz é acolher, a primeira coisa é reconhecer que você tem uma dor. E isso independe se a pessoa é bonita, feia, eficiente, de sucesso ou não... Ou não, assim, uma pessoa que não chegou no patamar do sucesso, onde ela queria, enfim. Mesmo assim, ela pode ser carente. E entender que essa dor é do ser humano, é de qualquer pessoa. Porque eu conheço várias pessoas bem-sucedidas, profissionalmente falando, colocaremos dessa forma, e você percebe que são pessoas carentes. Carentes, porque não tem a ver com sucesso, não tem a ver com grau de instrução, não tem a ver com... beleza física, nada disso. Letícia, você, por exemplo,
Uma pessoa chega, não, Letícia, eu não sou carente. Chega para você e fala, não, imagina, eu não sou carente. Aí, que isso é forte você dizer, hein? Eu não sou carente, eu não sofro disso. Colocaremos assim, ok? Se a pessoa começa, na minha visão, realizar algumas perguntinhas internas, ela começa a se identificar se ela é ou não, correto? Ou pode estar carente naquele momento da vida dela em Sim, relação ok. àquele assunto, em relação Ok. àquele tipo de vínculo. E tá tudo bem. Né? Todos nós podemos passar por momentos de Lógico, carência. lógico. Isso é do ser humano. Lógico. É o aceitar e o procurar resolver. A questão é como a gente lida com isso. Exato. Como lidar com isso? Está lidando de uma maneira efetiva, no sentido de se autorregular, de entender o que está acontecendo, de buscar um alívio, uma ajuda de uma maneira saudável, né? Usar isso até para desenvolver o relacionamento, ou não? Está se tornando uma coisa muito sofrida ali, muito dolorida, que a pessoa está carregando sozinha, não está sabendo se autorregular ou está jogando para o outro. Está cobrando do outro que satisfaça aquela necessidade que é dela, que tape aquele buraco que tem nela, e isso não é tarefa do outro. É que legal, se o outro nos dá apoio, isso é muito bom. Se o outro nos entrega alguma coisa, bacana. Mas ele não é Mas responsável. depender só do externo é que é o grande problema. É porque a solução não está no outro. Né? Não. Você tem que ser capaz de se suprir naquilo que é necessário. A solução em tudo está dentro de nós. Né? Não adianta. Você não vai buscar externo isso. É contar com o outro, contar com apoio em Sim, determinados lógico. momentos. Ok, é de relacionamento, Sim, é óbvio. saudável, é bacana. Espera-se, inclusive, essa postura quando as pessoas se amam, né? Na Isso é natural. realidade é isso. Mas o depender única e exclusivamente do parceiro para suprir essa necessidade não é uma coisa saudável. Ou até cobrar, né? Jogar em cima do outro a responsabilidade. Não, eu não tô feliz e o que você vai fazer com isso? Porque você me prometeu que você ia me fazer feliz. Ou então aquela história assim, eu não fiz isso por tua causa. Também. Não. Eu não fiz porque eu não quis. A culpa não é de ninguém. Você pode ter considerado que a pessoa não ia gostar de alguma coisa, ou você ia desagradar de algum modo, e por algum motivo para você também era interessante, naquele momento tudo bem deixar de lado, são concessões. É diferente. É diferente você fazer uma concessão, e isso num relacionamento também, né? Se eu faço algumas concessões, o outro também espera que Não você é uma faça. coisa Não é unilateral, uma só coisa um faz. unilateral. Porque também tem uma postura muito comum, Suzy, que a pessoa, por carência, por necessidade de vínculo, por medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, ela também, às vezes, assume a postura de se anular. Ela De faz. se anular completamente, o outro vira o centro da vida dela. Não, como diz, vira rainha da cocada, né? Porque a pessoa, ela faz de tudo para agradar o outro. Muitas vezes se deixando de lado. E esquece de si. Então, um exemplo. Isso, gente, parece rotular algo, mas é vero isso. Uma pessoa, por exemplo, ela quer, olha, uma bobeira. Sair à noite. Aonde você quer ir? Ah, tanto faz. O que você quer comer? Ah, qualquer coisa. Não, onde você quer ir? Não, eu quero ir no cinema, quero comer pipoca, quero tomar um sorvete. Não importa. Mas você tem que ter uma vontade. O que você quer comer? É que a pessoa esteja confusa ali naquele determinado não, momento mas e falou, que olha, você não dá uma sei, ideia? eu pensei nisso, nisso, naquilo. Isso. Você pode dar 40 opções, não Ou não, interessa. eu tô sem ideia hoje, eu tô Ou meio então aquela cansada, assim, você pode não quero ir sugerir? ou então aquela coisa, não vou para lugar nenhum que eu não quero. Também. Também. Tô mais afim de ficar em casa. Exato, entendeu? Mas você tem uma opinião formada de algo que te faz bem. Aí a gente vai passar pelo autoconhecimento. Ok. É importante se conhecer, saber do que eu gosto, o que faz bem pra mim. Lógico. Se eu naquele dia tô mais afim de ficar quietinha, se eu tô mais afim de sair, se eu quero companhia, se eu prefiro, né, ficar mais tranquilinha ali na minha casa. Tá tudo bem. É aquilo que você falou. Existem as concessões que
qualquer pessoa pode fazer, né? Mas são Eu não tô muito afim de sair, mas você quer muito. Vamos lá, vai, eu vou com você. dessa vez, né? Dessa Aquela coisa- vez. Não é sempre. Ah, não. Sempre a pessoa Porque vai, acaba se faz, anulando, porque né? ela tem medo de se ela disser um não, ela vai ser abandonada. Ah, ele não vai Nossa. gostar tanto de mim se eu ficar dizendo não pra ele. Ou para ela, né? É complicado, né? O ser humano, ele acaba entrando em situações que podem acarretar N fatores, relacionamentos abusivos, aceitar qualquer pessoa por conta dessa Por carência. conta de uma dependência emocional, porque a carência, ela uma acaba dependência. numa dependência emocional. Letícia, agora vamos para o ambiente de trabalho, né? Aquela situação da busca excessiva da aprovação do chefe, dos colegas, dos clientes. Não, aquela pessoa é a melhor. Então, a pessoa busca isso, a aprovação full time dos outros. E isso eu estou direcionando para a área em nível profissional. Né? Porque, de repente, eles aceitam menos do que eles merecem, situações até sabe, que denigre a pessoa, né, no ambiente de trabalho. E até ele acaba indo além do que ele pode para provar para os outros que ele sabe. São pessoas carentes no ambiente profissional, são pessoas que buscam muitos feedbacks. Elas precisam ter a comprovação de que elas são boas naquilo o tempo todo. Elas solicitam mais atenção, né, interrompem mais reuniões, têm dificuldade normalmente de tomar iniciativas, têm insegurança na hora de tomar decisões importantes. Por quê? Porque se ela está preocupada com a validação do outro, ela está preocupada em ter o olhar, a admiração do outro, ela vai estar mais focada nisso do que resolver o problema de fato. Porque tudo que ela imaginar para resolver uma questão profissional vai passar pelo filtro. Se eu agir assim, será que vão me admirar? Será que eu vou ter um feedback positivo? E, às vezes, você tomar uma decisão mais eficiente para aquela situação não passa pelo agrado dos olhos dos outros. Aquela história. Muito pelo contrário, tem decisões necessárias de se tomar, medidas, que você não vai agradar as pessoas de cara, elas vão ver na frente o resultado. Então, o que acontece ali no ambiente profissional? O foco é sempre resultado. E se a pessoa não está focada no resultado, ela está focada em si, será que ela vai tomar decisões assertivas? E como isso vai ficar no próprio ambiente de trabalho quando o resultado não for tão legal quanto se almejava? É complicado. Então, essa carência excessiva no ambiente de trabalho pode prejudicar a carreira das pessoas. Sem contar que, assim, pessoas carentes, elas tendem a ser mais abertas com a vida pessoal e, às vezes, pode cruzar esse limiar aí do profissionalismo e se expor de uma maneira que não seria bacana ali no ambiente profissional. É interessante esse comentário. Então, vamos lá. As pessoas carentes, normalmente, ninguém está generalizando nada, mas normalmente elas têm uma facilidade de falar da vida pessoal. Porque elas querem aprovação, porque elas querem validação da dor. Então, faz parte ali do próprio jeito de se relacionar. Ela já vai ali buscando algo para si que falta, a atenção e todas as outras situações, né? Então, podemos considerar, Letícia, que esse seria um sintoma da carência? Sim, com certeza. Uma pessoa que fala demais da família, pede opiniões demais, não é? Na hora de tomar decisões, Seja ela de qual fazer for. escolhas, pede opinião, pede muitas opiniões, já começa a olhar ali com um certo cuidado. Então, tem algumas características, né? A pessoa se expor demais, pedir muita opinião, pedir muito feedback, ter dificuldade na hora de tomar alguma decisão ali importante. E a própria questão
dela estar necessitando de atenção o tempo todo. Como eu disse, a carência é uma insegurança, é uma necessidade de um vínculo seguro, de um vínculo afetivo seguro. Ela não está tendo aquele retorno, ela tem que ser capaz de se autossuprir. Ela não está sendo capaz de se autorregular, de suprir essa necessidade dela. Lembra, ela não pode depender que isso venha de fora. Certo. Seja lá de quem for. Certo. Então, ela gostar daquilo, ela precisar daquilo, ela querer aquilo é uma coisa, mas ela não pode depender desse externo a ponto de ficar mal. A partir daí, procure alguém, porque Então, precisa... cada um tem que ser capaz de se suprir no necessário. Gente, assumir responsabilidade é uma coisa, assumir culpa é outra. É porque o outro não tem a obrigação de suprir as nossas necessidades. Ele não tem essa obrigação. Por vezes vai suprir? Vai, ok, beleza. Mas ninguém tem obrigação Mas de nada. Mas ninguém tem essa obrigação. Né? Não é responsabilidade do outro. É minha de me suprir. É minha de entender o que está errado, de assumir essa dor, de lidar comigo mesma com gentileza, com autocompaixão e ir em busca da minha solução. É isso, nós não somos pessoas adultas, né? Sim. Nós estamos sendo bem claras aqui em relação a isso, né? Porque senão não, mas uma criança... Não, gente, nós não estamos falando de criança. A criança é uma outra situação que aí leva o assunto aí para pauta para dias, entendeu? Então, por isso que nós somos bem objetivos em relação a isso, tá? Agora, Letícia, dá uma dica, se existe, né? Dá uma dica para as pessoas que sentem esse desconforto, essa dor, porque deve ser horrível você ter essa sensação de menos, não importa do que. Né? Então, dá uma dica para essas pessoas. Como eu falei, todo mundo passa por algum momento em que tem essa sensação, né? Que sente essa falta, essa carência, essa necessidade, e que você espera muitas vezes do outro e não vem. Isso é frustrante. Mas é entender, primeiro, que não é responsabilidade do outro suprir isso, e também assumir a dor que é sua, né? Você pensar, poxa, eu tenho essa dor, tá doendo, o que eu vou fazer com isso? O que eu faço com isso? Então, se não vem do outro, eu tenho que me suprir. Qual é o caminho para buscar isso? Interessante, tá vendo? Então, tem que começar a buscar coisa. Autoconhecimento. Você olhar para si mesmo e ver, tá, o que me faria bem? Quais são as coisas que eu gosto que me fazem bem? Assumir certos compromissos comigo mesma, né? Porque cada compromisso, cada meta que se tem no dia a dia e se cumpre é algo que você está fazendo para você. Você está se suprindo de atenção, de carinho, né? Ter uma vida saudável, cuidar da saúde, se cuidar do afetivo, ir em busca de uma ajuda psicológica, se necessário. Sim, tudo isso é autocuidado. É você se dar importância em primeiro lugar. Perfeito. Mais uma vez, a Letícia ajudando, direcionando para que as pessoas consigam ter um norte, pelo menos, né? Porque cai naquilo. Suzy, é sempre a mesma coisa. Pois é. É sempre a mesma coisa. E o pior é que, mesmo sendo a mesma coisa, às vezes a gente não aprende. Isso que é o pior. Às vezes falando a mesma coisa. Então, por isso que profissionais, existem vários profissionais, como a Letícia, que estão para ajudar nesse direcionamento. Porque, gente, não é fácil, às vezes, enxergar isso. Bom, graças a Deus, nós temos profissionais como você que nos ajudam a achar esse caminho para uma melhora, né? Uma elevação, pelo menos, né? Vai da escolha de cada um, né, Suzy? Tem pessoas que buscam ajuda e tem pessoas que ainda têm um certo preconceito, por incrível que pareça. Não, eu não vou buscar ajuda, né? Não vou, imagina. Acham que isso é sinônimo de força. Não é, gente. Encarar as próprias dores, querer ter um autoconhecimento mais detalhado, isso é coragem.
É coragem enfrentar as próprias vulnerabilidades, é assumir as próprias vulnerabilidades e ir em busca de uma solução. Isso é coragem. Buscar ajuda é coragem, não é medo, não é covardia. Então, nossa psicóloga falando. Letícia, mais uma vez, super obrigada por estar aqui Imagina. conosco. Eu que agradeço. Nesse tempo que nós temos, tentar pelo menos esclarecer um pouco de tantas dúvidas que o ser humano tem e ajudar dentro desse contexto que você pode. Muito obrigada. Imagina. Gente, você vê como é que são as coisas, né? Todo ser humano tem as suas faltas, né? As suas carências, os seus momentos. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, não, mas aquela pessoa não tem. Tem sim. Todo mundo tem um pouquinho de algo. Então, dentro desse contexto, tenta melhorar, tenta enxergar, tenta identificar o que te faz mal e o que te faz bem. Já é um bom começo. Olha, isso aqui não me faz bem. Isso aqui também não, sabe? Tira da frente o que não faz bem e coloca na frente o que te faz bem. Muito obrigada por estar aqui conosco e até a próxima. Cafés e insights aqui para vocês.